E aí, engrenagens, beleza? Bruno para mais um vídeo aqui, mais um da série Provérbios, né? Então, mais uma reflexão aí. Muitas pessoas da igreja, elas entendem que elas devem ser simplesmente levadas pelo rio de Deus para onde Deus quiser e para Deus fazer aquilo que Ele quiser, e essa vai ser minha vida, né? Eu não sei, eu concordo com tudo isso. Eu acho que a gente tem que estar disponível, né, para Deus fazer aquilo que Ele quiser na nossa vida. Mas eu acho que fazer planos não é um oposto, sabe? Não é algo que anula ser levado pela vontade de Deus. E eu não sei o quanto que a gente fala isso, sabe? Por preguiça de parar para fazer planos, né? Porque dá trabalho, mas eu acho que é uma coisa importante, né? Como eu acho que eu já falei algumas vezes, né? A Bíblia, ela é o manual do Criador, né? As instruções que o nosso Criador deixou para nós. Quando a gente vai montar um móvel novo, a gente tem lá o manual e é nossa escolha tentar montar sem olhar para o manual, né? Dá um pouco de trabalho, você tem que parar, ficar olhando para o manual e vai montando. Dá um pouquinho de trabalho, é um pouco chato achar a página, entender as pecinhas. Eu não sou muito bom com essas coisas, mas eu sei que é importante, né? E eu tento usar, até onde eu consigo entender essas coisas. E eu creio que a Bíblia, ela é isso para nós também, né? Entre outras coisas, ela também é isso para nós. Porém, é a nossa escolha se a gente vai se aventurar a fazer as coisas sem olhar para o manual, e depois a gente vê o que acontece, né? Mas o que o manual diz a respeito, né, de planejamento? Entre outras coisas, né, um provérbio que eu separei hoje diz assim, Provérbios 21, 5: os planos bem elaborados levam à fartura, mas o apressado sempre acaba na miséria. Então a Bíblia está dizendo que é importante fazer planos. Pelo menos é isso que eu estou entendendo com base nesse provérbio, né? Eu gosto de provérbios, né? Provérbios eu acho que é um livro um pouco mais fácil de entender, e um pouco menos arriscado de ter uma interpretação errada, porque uma boa parte deles não depende de contexto, né? São gotinhas de sabedoria, né, para nós. E aí assim, né? Mas Provérbios também diz que o coração do homem faz planos, mas a resposta certa vem de Deus, dos lábios de Deus. Tá certo também, não se anulam, né? Eu entendo que eu tenho que fazer planos, mas que pode ser que Deus tenha um plano diferente. E aí, assim, se isso acontecer, amém, eu prefiro o plano de Deus do que o meu, né? Mas isso não me tira essa possibilidade de fazer planos para mim. E assim, quando eu olho para Jesus, né? Acho que a gente sempre tem que olhar para Jesus quando a gente está refletindo sobre alguma coisa. O que Jesus fala sobre planejamento? Jesus, ele dá dois exemplos, né? Ele está falando sobre a decisão de caminhar com Cristo, né? A decisão desse caminho que ele estava oferecendo. Mas ele diz, né, como um exemplo, o homem que começou a edificar uma casa, e aí ele não parou para olhar, para ver se ele tinha todos os recursos para terminar essa construção. E aí o que acontece? No meio da construção ele tem que abandonar aquele projeto, porque ele não tinha recursos. E aí as pessoas vão passar, vão ver aquela casa que ele não construiu até o final e vão rir dele, porque ele foi insensato, porque ele não parou para ver, não parou para fazer um plano bem elaborado. E aí ele, na sequência, ele fala também de um exemplo de um rei que está indo para a guerra, e antes dele ir para a guerra ele vai parar e ele vai analisar o tamanho do exército dele, tudo que ele tem para usar nessa guerra, tudo que ele vai enfrentar do outro exército. E se ele perceber que ele não tem condições de vencer, ele vai fazer uma aliança, ele vai lá e fazer uma trégua com outro rei antes que o outro rei saia para a batalha. Então Jesus dá esse exemplo, né, da importância de olhar para os recursos que você tem, para aquilo que você tem, para aquilo que você precisa ter
para conseguir realizar o seu projeto. Ele está falando assim, totalmente na direção de ministério, mas ele está falando, usando um exemplo da importância de fazer um planejamento, né? Então é isso, né? Acho que esse é um exemplo. E aí, assim, por último, né, falado, não sei aqui quem que tá me vendo que é casado. Quando a gente faz a festa de casamento, a gente dedica tanto tempo, né? Quer dizer, sei lá, não sei, cada um faz do seu jeito, mas a minha festa de casamento foi simples, mas a gente fez planos, né? Com o pouco que a gente tinha de recurso para isso, a gente fez planos e foi um projetinho, né? E, cara, para uma coisa tão simples, para uma coisa que dura um dia, a gente fez um projeto, a gente fez um planejamento para a nossa vida, né? Para a sua vida profissional, para as coisas que você quer fazer, né? Viajar, até coisas que você quer fazer com Deus, sei lá, acho que tem até um certo ponto que a gente também pode fazer isso dos ministérios, das coisas que a gente quer em Deus, e a gente não faz. Agora, para a festa de casamento, eu tenho certeza que se fosse um vídeo falando sobre planejamento da festa de casamento, todo mundo ia concordar que precisa. Agora, eu falando aqui como cristão, talvez algumas pessoas já ficaram na defensiva, né? Mas eu acredito na importância disso, eu acredito que Deus não se enganou e que se Deus fez questão de colocar isso na Bíblia, é porque é algo importante, é algo que Ele tem para nós. E assim, né, esse provérbio, ele não fala que aquele que faz planos tem fartura. Fala que os planos bem elaborados, né? Não é qualquer plano, é o plano bem elaborado. Eu lembro de uma das minhas primeiras viagens que eu fiz sozinho, né? Eu quis levar minha irmã, uma das minhas irmãs mais novas, para uma viagem, pra gente passear, pra gente se aproximar e tal. E eu planejei a minha viagem. Eu vi o hotel que eu queria ficar, aquilo que a gente queria fazer. A gente foi para BH e planejei. Mas eu não foi bem elaborado, porque eu vi o hotel que eu queria ficar, mas eu não sabia que eu precisava ligar para fazer uma reserva. Eu só fui pro hotel. Assim, eu não fiz detalhadamente a conta de quanto dinheiro que eu ia precisar. E sabe o que aconteceu? A gente teve que voltar 3 dias antes porque o dinheiro acabou. O que mais que aconteceu? A gente ficou lá no hotel. E aí, no último dia, na madrugada, eu falei, nossa, cara, a gente ficou aqui, um negócio tão caro, né? E a gente quase não ficou no hotel, né? Tem essa geladeira aí cheia de comida. Não, tem que fazer meu dinheiro valer. Eu passei a madrugada comendo as coisas da geladeira, tomando todas as Coca-Cola que tinha na geladeira, porque eu não sabia que era a parte que eu ia ter que pagar. Então, assim, não deu muito certo. Assim, falando dessa viagem, eu acabei na miséria, porque eu não fiz um plano bem elaborado. E aí assim, tá bom, mas beleza, Bruno, entendi. Você me provou que eu preciso fazer um plano bem elaborado. Como fazer? A primeira coisa, eu acho que todo mundo vai concordar comigo, né? Vai começar com o joelho no chão, né? Com oração, apresentando para Deus esse sonho, né? Que você quer transformar em projeto. Então, você vai colocar lá, joelhinho no chão e vai orar, pedir para Deus te dar direção, te mostrar como fazer. E aí, assim, próximo passo, buscar conselhos, né? Não de qualquer um, né? Busca um conselho de alguém que entende daquele assunto, né? Sei lá, você quer viajar, né? Uma pessoa que tem experiência de viajar, uma pessoa que entende desse assunto, que vai ter algo para te oferecer. Então, busque conselhos, né? E depois disso, né? Colocar as coisas no papel. Eu coloco lá no Excel tudo que eu quero fazer, quanto que eu quero fazer,
faço as formulinhas para ver quanto que eu preciso de dinheiro. E aí você começa a ver lá, né? Onde você tá, o que você tem e o desenho do caminho até chegar onde você tem que chegar. Você deve estar pensando, pô, Bruno, cara, já tenho tanto trabalho na vida para tudo, vou fazer isso também? É sua escolha, né? Esse provérbio ele não diz assim, ó, para você ter uma vida bem, ter intimidade com Deus, para você ir para o céu, para você... Não, tá falando de fartura e miséria, né? Deus está colocando, ó, escolhe como que você quer viver. Talvez você já tenha os recursos para viver o sonho de Deus, né? Aquele sonho que Deus colocou no seu coração, mas você não parou para colocar isso no papel, para olhar, para ver o que você precisa. Você não buscou conselhos, ou talvez você buscou conselho de alguém que te colocou para baixo, de alguém negativo, de alguém que... Talvez você não buscou conselhos na pessoa certa, né? Então assim, hoje, né, meu conselho para você é não desista desse sonho, coloca no papel, vê direitinho, né? Siga esses passos, né? Você já orou? Vai para os conselhos. Se você já foi para os conselhos e já tem uma base boa, coloca no papel, né? Vai fazendo esses acompanhamentos para ver se você vai chegar. Pode ser que de repente você precisa voltar para o papel e mudar um pouquinho do plano. Se precisar, tudo bem, acontece. E de repente volta e eu creio que Deus vai te abençoar, tá bom? Em nome de Jesus, eu creio que projetos vão ser realizados para a glória do Senhor, tá bom? E então é isso, gente. Faça planos bem elaborados, mas esteja disponível caso Deus tenha um plano diferente, tá bom? Obrigado, gente. Não esquece aí de curtir. Se você não concorda, tudo bem, glória a Deus pela sua vida. Deixa aí nos comentários. Se você tem uma experiência legal também nesse sentido, também deixa nos comentários aí, por favor. Eu gosto bastante e eu creio que pode abençoar outras pessoas também, tá bom? Valeu, pessoal. Até a próxima.